A Europa se prepara para o pior: a ameaça de uma nova guerra mundial. O temor de uma nova guerra mundial tem aumentado significativamente na Europa, impulsionado pela escalada do conflito na Ucrânia. A preocupação é tal que países como a Espanha estão orientando seus cidadãos sobre como se proteger em caso de ataques, enquanto outros investem em abrigos subterrâneos. A justificativa para esse alerta generalizado reside na retórica cada vez mais agressiva de líderes mundiais e nas ações militares na Ucrânia. A possibilidade de uso de armas nucleares pela Rússia, em resposta ao envio de armamentos de longo alcance para a Ucrânia por parte dos Estados Unidos, eleva ainda mais o nível de tensão. Especialistas em relações internacionais concordam que a falta de clareza sobre as condições em que as armas nucleares podem ser utilizadas cria um clima de incerteza e aumenta o risco de um conflito de grandes proporções. A invasão da Ucrânia pela Rússia e os ataques a infraestruturas civis também contribuem para esse sentimento de apreensão. A Europa, de forma geral, está adotando medidas para se preparar para um possível conflito. Países como a Suécia e a Finlândia, que recentemente se tornaram membros da OTAN, estão distribuindo panfletos com orientações sobre como agir em caso de guerra. A Finlândia, inclusive, publicou um documento detalhado sobre como o governo responderia a um ataque armado. A crescente demanda por abrigos antibombas é um indicativo do aumento do temor. Empresas especializadas na construção de abrigos relatam um aumento significativo na procura, com clientes provenientes de diversos países europeus. Governos locais estão incentivando a população a adaptar seus imóveis para servir como abrigos de emergência. Por que tanta preocupação? A imprevisibilidade das ações de Vladimir Putin e a escalada da guerra na Ucrânia são os principais fatores que alimentam esse temor crescente. A possibilidade de uma intensificação do conflito além das fronteiras ucranianas e o uso de armas de destruição em massa são cenários que preocupam a comunidade internacional. E os Estados Unidos? A postura dos Estados Unidos também exerce influência sobre o cenário internacional. A decisão de fornecer armamentos de longo alcance para a Ucrânia e a retórica mais incisiva em relação à Rússia contribuem para a escalada da tensão. Contudo, alguns especialistas acreditam que uma eventual mudança na política externa dos Estados Unidos poderia auxiliar na redução do risco de conflito. O que o futuro reserva? É desafiador prever o futuro, mas é evidente que a situação na Europa é tensa e incerta. A preparação para o pior é uma medida de precaução importante, mas é essencial buscar soluções diplomáticas para evitar um conflito de grandes proporções. Em resumo, a Europa enfrenta um momento de grande incerteza e temor diante da ameaça de uma nova guerra mundial. A escalada do conflito na Ucrânia e a retórica agressiva de líderes mundiais são os principais fatores que contribuem para esse cenário. Países europeus estão adotando medidas para se preparar para um possível conflito, como a distribuição de panfletos com orientações para a população e a construção de abrigos antibombas. A imprevisibilidade das ações de Vladimir Putin e a postura dos Estados Unidos são fatores que aumentam a incerteza sobre o futuro. É fundamental acompanhar de perto os acontecimentos e buscar informações de fontes confiáveis para compreender melhor a complexidade da situação. O que você acha? De sua opinião. Curta, inscreva-se e compartilhe. Aguardamos você!